Mais fácil. Paz do Senhor, igreja, bom dia. Cumprimento também os irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Meu nome é Tiago, sou membro da casa aqui desde 2010. Tenho a honra de compor essa equipe de professores aqui, que é uma responsabilidade muito grande e nem sei como cheguei até aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Muitas vezes a gente se menospreza um pouco, né? A gente acha que não é capaz, mas Deus é que conhece todas as coisas, amém? Hoje nós vamos fazer um estudo expositivo sobre o Salmo 70, e eu já gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no Salmo 70. Pastor Ailton comentou sobre o louvor da igreja. O louvor da igreja é algo principalmente da nossa igreja. Eu posso falar porque hoje eu tenho feito visita em algumas igrejas, e como o louvor da Igreja Batista Filadélfia tem conseguido nos levar a mais próximo da presença do Senhor. Eu posso dizer isso porque tenho visitado outras comunidades e, de fato, irmão, a presença do Senhor, ela nos alcança juntamente com os louvores. Isso é fruto do trabalho de cada um dos levitas, da liderança, né, que acompanha os levitas, e com certeza o Senhor tem usado eles para nos levar, para nos dar essa sensibilidade, né? Pastor Roberto também falou algo extremamente importante, e tudo isso eu vejo a condução do Senhor já dentro da aula, sobre dificuldades. Também tenho passado por algumas dificuldades, e eu acho que no mundo a gente passa mesmo, né, por dificuldades, mas o Salmo 70, ele trata muito sobre isso. Davi foi um homem muito vitorioso, mas que também teve uma vida de muita dificuldade. A gente costuma lembrar de Davi em ocasiões de vitória, onde ele derrotou um gigante, onde o povo de Israel gritava: Saul matou 1000 e Davi matou 10 milhares, né? Saul matou milhares e Davi a 10 milhares. Então nós temos assim essa marca, esse registro de Davi na nossa memória, na nossa lembrança, de alguém vitorioso, e alguém com um histórico tão grande de vitória. Ele pode passar por momentos de dificuldades extremas. Alguém com um histórico tão grande de vitórias, alguém que é conhecido o homem segundo o coração de Deus, ele pode passar por dificuldades tão grandes, capaz de ser angustiado por isso. O Salmo de número 70, ele vai tratar sobre isso. Esse não é o primeiro slide, irmão, volta lá, porque eu dei um tema para esse texto. Não existe esse tema, tá, irmão? Não existe. Também não é a epígrafe, não é aquele que está em cima do texto do Salmo 70, a gente vai passar também por ele, ali. Também, que a epígrafe, ela também não faz parte do texto, não faz parte do original, ela não está escrita em cima do Salmo, porém, é algo que vai nos ajudar a compreender um pouco mais a leitura que vai ser feita. Aí os irmãos já abriram aí o Salmo 70, né? A gente fica nervoso, irmão, e vai falando, esquece que tem que ler o trem aqui, né? Mas vai dar certo. Salmo de número 70. Eu vou ler o texto, depois a gente faz mais uma oração, tá bom? Eu vou ler o texto completo, são apenas 5 versículos. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam.
Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demores. Essa versão, irmão, que eu li aqui, é a Nova Versão Internacional. E o pessoal da mesa, vocês conseguem para mim uma ARA ou ARC, qualquer uma das duas aí, corrigida ou atualizada? Só para a gente fazer uma leitura bem rápida desse texto aqui. Enquanto isso eu vou passando uma introdução, porque tem algumas palavras na tradução que elas vão nos ajudar. Não consegue? Dá não, né? Tem nada não. Quem tiver a sua Bíblia aí, eu vou pontuando aqui e você vai olhando ela aí. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós colocamos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aqui em primeiro lugar. Esse é o meio que o Senhor deixou, Senhor, para falar conosco. E eu peço, Deus, encarecidamente, que o Teu Espírito Santo superabunde este lugar, os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, e nos dê o entendimento necessário para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de ministrar essa palavra, pelo privilégio de fazer parte dessa família Filadélfia, e também de fazer parte da família de Cristo. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus de muitíssima misericórdia, misericórdia tamanha que a gente não consegue mensurar, ó Deus. Mas o Senhor é um Pai de amor e que se revela através das Tuas Escrituras, ó Papai. E eu te peço, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, nos dá entendimento e aplicação da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém? Todo mundo já enfrentou momentos de dificuldades, e o autor desse salmo também enfrentou. Com ele não foi nada diferente. Momento de desespero, momento de perigo, momento de perseguição, todos nós estamos sujeitos a passar por isso no decorrer da nossa vida, da nossa jornada enquanto seres humanos. Muitas vezes pedimos um socorro ao Senhor, e o salmista nessa ocasião, ele não vai somente solicitar o socorro, e durante toda a ministração dessa aula, eu quero que a gente mantenha na mente que Davi sempre teve a certeza absoluta de que o Senhor agiria. Davi nunca duvidou, e o texto não trata disso, mas trata da urgência. Às vezes nós estamos muito angustiados, como o salmista estava muito angustiado nessa ocasião. Muitas vezes é o nosso corpo, a nossa mente que acha que vai padecer, mas nós também precisamos entender que o tempo é de Deus, e que muitas vezes, irmão, passar por essas tribulações, elas vão nos levar a um patamar mais elevado, vai engrossar o nosso casco. Então muitas vezes é preciso, e o Senhor permite que a gente passe por esses momentos de dificuldade, angústia, que no caso do salmista, do Salmo 70, é como se ele estivesse a ponto de morrer, de tão angustiado que ele está. Conosco não é diferente. Eu já disse que foi o salmista, foi Davi quem escreveu esse salmo, e nós sabemos das vitórias que Davi conquistou em sua vida, e nós não somos em nada diferente de Davi. Nós também somos muito vitoriosos, porque já reconhecemos que o Senhor, Ele é o Salvador, único e suficiente Senhor de nossas vidas, capaz de nos levar até o céu. Essa é a maior vitória, irmão. Não interessa qual dificuldade nós estejamos passando aqui na terra, porque nós temos a tranquilidade de saber que o céu e o Senhor nos aguardam. Não interessa qual o tamanho da nossa dificuldade, se é doença, perseguição, se é mentira, que muitas vezes as pessoas contam ou falam sobre nós.
qualquer tipo de dificuldade, nada disso é suficiente, irmão, para tirar da nossa mente de que o melhor está por vir. E Davi tinha isso em mente o tempo inteiro. O pastor Roberto falou isso aqui, que no Antigo Testamento, salvos pela graça, e no Novo Testamento, salvos pela graça, certo? Sempre foi pela graça, sempre será pela graça. Quem escreveu, eu já falei que foi o rei Davi. A gente sabia que o rei Davi era dotado de muitas habilidades de guerra, um homem muito vitorioso em guerra, um estrategista nato, um homem que ele era paciente, né? Eu não sei se a gente pode depois estudar um pouco, se vocês tiverem curiosidade de estudar um pouco mais sobre o rei Davi, o período em que ele é ungido rei, até a data que ele é ordenado rei, nossa, é um período bem distante, e ele teve que aguardar e sofreu perseguição de Saul, né? Mesmo o povo clamando, pedindo, depois que ele, porque se torna ali um guerreiro muito vitorioso, o povo aclama, o próprio povo pede a Davi, mas ele teve que aguardar, e ele honrou o seu rei até o final. Então, muitas vezes a gente pede as coisas de uma maneira imediata, e não temos a capacidade de aguardar. Então vamos usar como espelho o rei Davi, que neste salmo ele pede a atenção especial de Deus, ele pede um socorro eminente, imediato, ele pede um socorro urgente de Deus, mas nos momentos de esperar, ele também soube esperar com paciência. O Salmo vai refletir essa habilidade em expressar a angústia e o clamor de Davi. Nós também sabemos que Davi era alguém dotado de palavra, assim, ele era muito habilidoso com as palavras, porque ele escreve vários salmos, várias orações e vários cânticos. Então, assim, Davi também tinha não só habilidade com a espada, mas também tinha habilidade com as palavras. O Salmo 70, ele tem uma ligação direta com o Salmo 40, aí a gente vai dar uma lidinha no Salmo 40. Os irmãos tiveram a oportunidade de estudar o Salmo 40, quem ministrou foi o Lucas, mas eu só vou passar aqui, se eu não me engano é do verso 16, do verso 13, eu não anotei não, mas de qualquer coisa a gente vai do 11 aqui. Vou do 11, tá? Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançarão, e já não consigo ver. Mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça, o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados. Então aqui, a partir do verso 13, a gente vai começar a ver é como se fosse o mesmo texto do Salmo 70. Se vocês quiserem voltar no Salmo 70, eu vou lendo aqui o 40 e a gente vai ver que eles são muito parecidos. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te detenhas. Então, assim, ele tem alguns trechos que lembram o Salmo 40. Então, esse Salmo 70, ele chega a ser conhecido por alguns como um mini Salmo 40, ou algo que leva a gente para esse Salmo, mas a ideia do Salmo 40, ela é diferente da ideia do Salmo 70, apesar do salmista usar ali praticamente as mesmas expressões, os mesmos textos e as mesmas frases, tá? Significado do Salmo 70, passa aí, irmão. Pode passar 2 slides. Deixa aí, ó. O significado do Salmo é a urgência
que denota grande angústia, desespero. A expressão apressa-te, ó Deus, destaca a urgência da situação. Davi estava passando por um momento de grande angústia, um momento onde fisicamente ele estava sendo atormentado. Também eu não consigo precisar isso, mas poderia ser um momento de guerra, poderia ser. Alguns comentam também, mas não tem a certeza absoluta, que era uma briga que tinham com Absalão, certo? Mas eu não posso afirmar isso, porque eu não achei textos que me dessem essa veracidade, que era sobre isso que Davi estava escrevendo, tá bom? Então, não vai dizer aqui que o irmão Tiago falou que ele estava brigando com Absalão, não, e nem que estava em guerra, não, que não é isso não, é o que pode ser, tá bom? Então Davi está passando por um momento que ele talvez tivesse encurralado ali pelos seus inimigos, né? Ou qualquer outra dificuldade. Davi teve várias dificuldades, Davi passou por muitos problemas, mas a confiança dele sempre esteve no Senhor. Os olhos de Davi estavam voltados para o Senhor, ele sabia quem era o seu socorro e que o Senhor agiria. Ele sabia que o Senhor agiria, ele só queria que agisse logo. E muitas vezes é assim mesmo com a gente sabe que o Senhor vai agir, temos a certeza disso, não duvidamos disso, mas muitas das vezes a gente espera ou até pede, e isso não é errado, solicitar que o Senhor se apressa em nosso favor. Não estou condenando isso, não é errado, mas muitas vezes a gente pede isso, e a vontade do Senhor é que a gente acalma, que a gente aprenda, que passe por esse processo, e que cresça e amadureça com o processo que a gente vai passando, tá? O significado do Salmo 70, o contexto desse Salmo mostra um Davi vulnerável, e a gente só conhece o Davi de guerra, né? A gente muitas vezes esquece de falar que Davi passa por essas dificuldades. Ele se reconhece como pobre e necessitado, tanto no Salmo 40 como no Salmo 70. Destaca ali a urgência, né, em socorrer a Davi, ele pede esse socorro imediato. Não apenas em termos materiais, mas emocionais. Eu fui lendo o texto e eu vejo assim, como ele não fala, eu penso que é mais algo emocional, mas isso é eu achando. Parece que Davi está ali num quarto, trancado em suas orações, passando por angústias, por problemas, mas que o seu emocional está abalado, e ele pede urgência para que o Senhor venha ao seu auxílio, ali, ao seu socorro. Em resumo, o Salmo 70 é uma súplica de uma ajuda imediata, transmitindo o significado da dependência total de Deus nos tempos de aflição. Nós devemos pedir o auxílio do Senhor em todo o tempo. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada, e se fizermos, ainda cometemos erros. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele vê à frente. Então é necessário que a gente tenha essa prática de orar, independente da angústia ou não, de orar e sempre pedir a orientação de Deus e ter a paciência de esperar Ele responder. Porque a gente muitas vezes pede a orientação de Deus, lê a palavra, o Senhor não responde, e mesmo assim a gente age, né? Ou então nós temos convicção de que vamos fazer algo, e de que aquele algo é o correto, mas isso é uma convicção nossa, somente nossa. Nós oramos ao Senhor, lemos a palavra fala conosco, e a gente faz exatamente aquilo que a gente queria fazer. Consequências vêm. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Muitas vezes não é nesse tempo. Eu tenho aprendido muito com isso, que o Senhor, Ele tem o tempo determinado sobre todas as coisas, e como é importante a gente esperar no tempo do Senhor, para que as coisas, pastor Denão falou isso, né, dos jovens, espera o tempo, né, eles assumem um compromisso, mas o foco não está no compromisso, né, essa é a ideia, né, o foco não está no compromisso, o foco está em, termina sua escola, sua faculdade, faz seu concurso, passa, e já começa uma vida matrimonial dentro da sua própria
da sua própria casa, dentro da sua própria residência, isso é um up, né? Quem pagou aluguel, quem chegou em Brasília logo no início, sabe como é difícil, né? Como foi tão difícil conquistar. Hoje, depois que conquistou, todo mundo acha que foi fácil, né? Mas só quem passou sabe suas dificuldades, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na Igreja Batista Filadélfia, a igreja me ajudava com uma oferta e uma cesta básica. Isso foi em 2012, 2013, por ali, quando eu retornei ali daquela comunidade. E como foi difícil conquistar, né? Se eu tivesse, de fato, caminhado com maturidade naquele tempo, talvez não tivesse passado, né, por essas dificuldades, né? O Salmo 70, ele nos ensina a confiar em Deus, em todo o tempo, principalmente no tempo de grande aflição, no tempo de dificuldade, quando parece que tudo está desmoronando, quando parece que a maioria das pessoas está contrário a gente, a nós mesmos, quando tudo está desmoronando em nossa vida, vida profissional, vida conjugal, nesses momentos é que nós temos que nos agarrar fortemente ao Senhor, e não chutar o pau da barraca, porque no mundo é assim, né? Não, já deu errado mesmo, chuta o pau da barraca, e deixa a coisa acontecer da forma como o mundo quer, e como o mundo quer, irmão, é morte, tá? E com Deus é vida e vida eterna, amém? Assim como Davi, podemos sentir cercados por problemas ou injustiças, mas ao colocar nossa fé em Deus, declaramos que Ele é o nosso auxílio, o nosso libertador. Isso traz conforto, traz força. Quando nós estamos passando por um processo de muita angústia, muita dificuldade, tenho certeza que vários dos irmãos aqui já tiveram essa experiência de passar por dificuldades e se esforçar um pouco mais para chegar aqui numa segunda-feira, num culto de libertação, numa quarta-feira, no culto da vitória, e aquela palavra ali ser direcionada a nós, isso porque nós nos agarramos no Senhor, e viemos buscar auxílio aqui, que é a casa dele, amém? Davi também reconhece que Deus é justo, ele não pede ajuda assim, mas ele confia que Deus fará justiça contra aqueles que perseguem ele e o humilham. Isso nos lembra que mesmo quando enfrentamos inimigos ou situações injustas, podemos descansar na certeza de que Deus julgará com retidão e trará a verdadeira justiça no tempo certo. Por fim, o Salmo termina com uma aflição de dependência. Quanto a mim, eu sou fraco. Você sabe quem está dizendo que é fraco aqui? Mas você conhece Davi, de fato? Quem é o rei Davi? Poderoso em guerras. Ele fala que ele é pobre. Ele construiu um templo, deixou tudo pronto para o filho. Salomão construiu outro. Davi era riquíssimo, possuidor de uma riqueza a gente não consegue mensurar. E aqui ele vai dizer que é pobre. Não é a condição dele física, a condição financeira pobre, mas ele está dizendo que sem o Senhor ele não é nada. Se o Senhor não for o seu auxílio, ele não é nada. Davi poderia ser o comandante do BOPE, instruído pelos melhores generais, que se o Senhor não fosse com ele para a frente de batalha, era certa a sua derrota. É isso que Davi está dizendo. Nós todos os dias levantamos para matar um urso e um leão, se nós não pedirmos o auxílio do Senhor todos os dias pela manhã, e se o Senhor não for conosco, irmão, nós já vamos voltar derrotados. Nós temos que entender que nós aqui, nos colocar na condição de Davi, nós somos pobres, nós não somos nada. Ele se chama de miserável. Nós somos isso mesmo, miserável, pobre e necessitado, mas precisamos do Senhor todos os dias de nossas vidas. Então, ao acordar, irmão, peça ao Senhor que Ele vá à frente, que Ele lute as suas batalhas. Eu tenho certeza que Davi lutou. Davi, quando ia para as batalhas,
Ele não é que ele levantava a espada e os inimigos caíam, não. Tinha que lutar, era espadada, tinha que lutar mesmo. Então o Senhor, Ele não nos tira dessa batalha. Nós vamos passar por essas lutas todos os dias. Mas Davi tinha certeza de que o Senhor era com ele, que a vitória o acompanhava. Porque era o Senhor, e quem pode contra o Senhor? Ninguém. Ninguém pode contra o Senhor. Então orar o Salmo 70 nos ensina a manter essa fé em Deus, uma fé viva, que no meio das dificuldades nós sabemos que Deus, Ele é conosco em todo o tempo. Deus tem o controle de todas as coisas, e Deus sempre estará conosco ao nosso favor, se assim nós nos colocamos à disposição. Amém? Passa mais um, irmão. Deixa eu tentar acompanhar aqui. Aí, bênçãos do Salmo. O Salmo ele vai dizer algumas coisas assim, trazer algumas bênçãos que Davi pedia e que com certeza foram alcançadas, né? É o socorro divino em tempos de aflição, confusão e derrota dos inimigos, alegria e regozijo para os que buscam a Deus, reconhecimento da grandeza de Deus e a dependência de Deus. Para cada um deles aqui eu vou comentar rapidinho. Socorro divino em tempos de aflição. O salmista, em tempo de aflição, começa clamando por livramento urgente. Ele tinha pressa, revelando que mesmo em meio ao desespero, Deus ouve nossas súplicas e está pronto para nos ajudar. Confiar no Senhor para nos livrar em momentos de dificuldade é a primeira bênção do Salmo 70. Confie no Senhor. E a gente sabe vários salmos de cor. 2 Crônicas 7,14. Não. Vou até ler o texto para dizer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. O Senhor está com os ouvidos voltados para nós. Deus está a todo tempo esperando o nosso clamor. Deus, Ele nos conhece. A gente ora, mesmo sabendo que Deus sabe que nós estamos passando por essa angústia, por essa dificuldade. A gente sabe disso. Deus ele está vendo todas as coisas, mas Ele também quer nos ouvir e falar com Ele. E separar esse tempo para falar com o Senhor é algo que estreita a intimidade e entrega ao Senhor o poder das nossas vidas. Entende? Quando a gente faz essa oração todos os dias e entrega ao Senhor a nossa vida todos os dias ao Senhor, que as nossas atitudes sejam guiadas por Ele, então nós nos rendemos a Ele, e é isso que o salmista está fazendo aqui, com uma certa urgência. Confusão e derrota dos inimigos. O Salmo 70 também expressa um desejo de que aqueles que perseguem o justo sejam confundidos e envergonhados. Esta é mais uma bênção que revela a justiça de Deus, garantindo que aqueles que tramam mal contra os seus filhos não perecerão. A gente vai ver aqui, vou ler o texto mais uma vez, que ele começa, aí depois ele fala sobre os inimigos, e depois ele pede bênção para a igreja, a comunidade, e depois ele se mostra ali pobre e necessitado. Então o texto é dividido mais ou menos assim. Davi pede que os seus inimigos sejam confundidos, né, que eles sejam derrotados, que eles sejam humilhados e que eles voltem humilhados pelo caminho por onde vieram. Quer dizer, que eles deem meia volta e saiam dali derrotados. O terceiro ponto é alegria e regozijo para os que buscam a Deus. Outra bênção do Salmo 70 é o convite àqueles que amam a salvação para se alegrarem no Senhor. Mesmo em meio às batalhas, aquele que busca a Deus pode experimentar a alegria que vem da certeza de que Ele está no controle. O que nos mantém firmes e fortes é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. O tempo é do Senhor, as estratégias é do Senhor,
E o que nos mantém firme e forte para continuar é a certeza de que Ele é quem está na frente de todas as coisas. Reconhecimento da grandeza de Deus. O Salmo 70 nos lembra que engrandecer o nome de Deus continuamente, de fazer isso continuamente, pois Ele é digno de louvor, mantendo sempre a atitude de gratidão, mesmo diante das adversidades. Isso atrairá as bênçãos do Senhor. Quando nós estamos passando por momentos de aflição, nós temos a tendência de buscar mais ao Senhor. E quando temos passado por um momento de bonança, assim, de fartura, a gente tende a se esfriar, a se distanciar do Senhor. E hoje pela manhã eu estava vendo uma ilustração de um rapaz, que eu achei extremamente interessante. Qual a importância da congregação? Qual a importância dos membros congregarem? Ele fez uma ilustração da seguinte maneira: imagine uma garrafa de café cheia de café, e essa garrafa de café, ela está ali fechada, e o café lá dentro está quente, não está quente? Ali é o corpo, ali são os membros. O café, a garrafa é como se fosse a igreja, e o café são os membros. Enquanto nós estivermos aqui juntos, estudando, trabalhando junto, fazendo missões junto, participando dos projetos da igreja, nós vamos permanecer quentes e aquecidos. Mas imagina que ele fala assim: não, a igreja não é tão importante assim. E eu coloco aqui um copo de café, uma xícara de café, e deixo ele aqui só. Eu vou assistir agora pela internet, pelo YouTube. E eu não estou dizendo de alguém que não tem a condição de vir. Eu estou dizendo daquela pessoa que ela quis fazer isso. E ela se coloca ali sozinha agora, na sua casa, bota o YouTube na sala e vai para a cozinha fazer o almoço. Aí ela fala que está participando da escola bíblica dominical, mas a atenção dela está principalmente em não queimar o arroz, certo? E o café dela está esfriando. Entende essa analogia? Enquanto nós estivermos aqui, irmão, nós vamos estar quentes. Mas a partir do momento que a gente se separar e achar que é autossuficiente, que nós não estamos no corpo, o corpo é a representatividade da casa do Senhor. Nós estamos aqui sempre falando do Senhor. Irmão, quando nós estamos aqui dentro, nós não estamos pensando em novela, nós não estamos com o telefone ligado no Instagram, nós estamos blindados das coisas externas. E isso nos aproxima da presença de Deus. Isso vai nos lembrar que o Senhor, Ele é o nosso socorro. Quando a gente adoecer, a gente vai pedir que o Senhor nos cure. A gente não vai perguntar ao YouTube ou esses aplicativos de inteligência artificial qual que é o remédio. Que isso está cada vez mais comum, a pessoa procurar esses aplicativos e inclusive se automedicar. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos cure, que Ele nos conduza aos lugares corretos, às mãos corretas, se precisar de passar por médico e procedimento. E nós temos vários casos aqui na nossa comunidade de pessoas que foram curadas com médico, sem médico, somente porque colocou o Senhor na frente de suas orações ali. E o Senhor é quem estava na frente dos seus problemas, amém? Isso é reconhecimento, isso é o reconhecimento da grandeza de Deus. Nos lembra de agradecer o nome de Deus continuamente, pois Ele é digno de louvor, mantendo sempre uma atitude de gratidão, mesmo diante das adversidades. Isso atrairá as bênçãos do Senhor. E para finalizar ali a dependência total de Deus, o salmista declara sua própria fraqueza, dizendo que ele é pobre, necessitado, mas sabe que Deus é o seu auxílio e libertador. Essa bênção nos ensina a reconhecer nossa total dependência no Senhor e confiar plenamente no seu socorro. Acredite se quiser, tudo isso foi uma introdução. Agora nós vamos para o estudo expositivo do Salmo 70. Mas vai ser rápido, são só 5 versículos. Pode passar o slide aí, irmão. O verso 1 diz assim: apressa-te, ó Deus. E aqui, eu não vou parar muito aqui, porque a irmã Salma, no domingo passado, deu uma explicação sobre os nomes de Deus, né, quem estava aqui viu. Então, aqui ele vai dizer lá, apressa-te, ó Deus.
em me livrar e Senhor. Senhor e Deus, trata-se da mesma pessoa. Ali ele só está fazendo essa diferenciação de palavra ali, para dizer que Deus, pelos vários nomes de Deus, eu vou ler o texto aqui, só para a gente não ficar aqui não. É porque ele fala Elohim, cadê? Eu nem ia falar disso. Eu não ia falar e apaguei, que aí é isso mesmo, eu não ia falar mesmo. Mas são dois nomes do hebraico, né? Ah, achei, apaguei não. Elohim e Yahvé. Um é Elohim, o outro é Yahvé. Só a tradução livre ali, tá? No entanto, o propósito exato dessas alterações permanece incerto. A gente não sabe dizer por que ele fez essa diferenciação do nome de Deus ali, né? Ele está só pedindo para Deus se apressar, para Deus livrar. É isso. O texto ele quer dizer exatamente isso, mas ele usa duas palavras ali diferentes, tá? Não sabe se é um estilo linguístico, a forma dele escrever. Tá? Ele faz isso tanto no Salmo 40, como também aqui no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Davi inicia aqui o Salmo 71 com um profundo senso de urgência, necessidade de que o Senhor se coloque à disposição dele imediatamente, porque o que ele está sentindo é algo que talvez arremeta à morte, ou uma angústia tamanha que está fazendo com que ele, vou usar assim, como se ele estivesse numa depressão profunda, como se ele fosse afundar, ou sumir, tá? Então aqui Davi inicia isso com essa urgência, né, fazendo 3 petições. Ele pede que Deus se manifeste e o livre dos problemas no tempo certo, mesmo ele pedindo essa urgência para que seja agora. Davi sabe, tem consciência de que Deus vai agir no tempo dele, mas que se o Senhor tem tanta misericórdia, que faz logo, me tira dessa situação. Ele implora pelo auxílio ali imediato, para não afundar nas suas dificuldades, e ele solicita que Deus faça isso rapidamente. Ele repete o pedido para que Deus se apresse. Às vezes Deus pode parecer demorar em responder, mas a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas e tem o tempo certo para todas as coisas. O que pode aumentar o desejo sincero de ajuda, é a ajuda. Quando a gente coloca essa expressão de forma sincera, o pedido de ajuda urgente ao Senhor, pode apressar o Senhor de mandar o seu auxílio? Talvez, a gente não sabe, não tem como dar certeza disso, mas a gente também não pode deixar de pedir isso. Se existe alguma coisa que está te angustiando de uma maneira que talvez você esteja sentindo que está adoecendo, peça que o Senhor, Ele haja em seu favor de forma rápida. Fala para Ele, seja sincero, mas Deus sabe o que é a sinceridade do coração, Ele conhece o nosso coração. Não é o que a gente acha que é urgente, não. Ele sabe das nossas urgências, das nossas emergências. Tem coisas que Deus tem que fazer de forma mais urgente. Se for um caso de saúde, muitas vezes, uma mãe que se depara com um filho num acidente, ela pede aquilo com o Senhor, livra o meu filho da morte, né? Aquilo tem uma certa urgência, não dá para esperar, mas o Senhor sabe. Às vezes Deus pode parecer demorar em responder, o que pode aumentar o desejo sincero da ajuda. A fé verdadeira não busca antecipar ou ultrapassar os conselhos divinos com métodos próprios ou ilegais. Em vez disso, ela se apressa para buscar a Deus em oração verdadeira, uma oração humilde, uma oração genuína, verdadeira, com um pedido verdadeiro, pedindo que Ele apresente o socorro imediato e desejado, né? Davi clama mesmo, apressa-te a mim, pois o desejo
pois o desejo ardente da minha alma é por ti, perecerei se não for rapidamente ajudado. Isso aqui é mais ou menos um exemplo de como pode ter sido a oração de Davi, tá? Não tenho outro a quem recorrer para o meu alívio, tu és a minha ajuda, o meu livramento. Tu prometeste ser assim para todos os que te buscam, e eu dependo de ti para isso. Muitas vezes já te encontrei dessa forma, e tu és mais do que suficiente para ser assim. Portanto, apressa-te para mim. Verso 2 diz o seguinte: fiquem envergonhados, pode passar lá, irmão, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam o mal. A oração de Davi aqui, olha só, o verso 1, ele pede um auxílio imediato. O verso 2, ele já pede aqui que o Senhor confunda os seus adversários, os seus inimigos. A frase, sejam envergonhados e confundidos, expressa o desejo de Davi de ver os seus perseguidores confusos e derrotados, de voltar pelo caminho de onde vieram, com vergonha da derrota. Mas Davi não foi afrontar eles, Davi foi à presença do Senhor, pedir que o Senhor fosse o seu auxílio. Já falei várias vezes que Davi é homem de guerra, Davi poderia ter ido e saído à afronta, mas tudo indica que talvez tivesse em menor número, não tivesse capacidade bélica para enfrentar esse perigo iminente que vinha contra ele, e ele sabe que somente o Senhor é o seu guardador. Amém? Então fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. No Salmo 72, notamos que algumas palavras encontram-se também no Salmo 40, a gente leu lá justamente por causa disso. Como juntos, para destruí-lo. Isso reflete a urgência da oração. Quando se está apressado, as palavras são diretas e objetivas. Então, Davi faz ela aqui uma oração mais curta, mas é como se ele usasse o Salmo 40 como referência. Está vendo que é como se ele tivesse pressa, e aí o Salmo 40 tem uma quantidade de versículos muito maior do que o Salmo 70. Então ele usa ali da sua lembrança do Salmo 40 para fazer esse Salmo 70 aqui. E usa frases de lá. Davi enfrenta inimigos que desejavam envergonhar sua fé, e ele clama para que esses opositores acabem decepcionados e cobertos de confusão. Essa reviravolta é certa. Vai acontecer, mesmo que não ocorra de forma imediata. Então a vitória, irmãos, ela é certa, e eu não estou dizendo que a vitória aqui é certa dos nossos planos terrenos, a vitória é certa da morada no céu, da salvação. O pastor Roberto falou, acho que uns dias atrás, sobre a certeza da salvação. Irmão, nós temos que ter convicção, certeza de que o Senhor, Ele é suficiente para nos salvar. Como pode ainda nós não termos a certeza de para onde vamos? Ah, mas é porque eu sou falho. Todo mundo é, a gente é mesmo, certo? Mas o Espírito Santo, Ele nos constrange, não deixa mais, a gente fala assim, não deixa pecar gostoso. Sabe como é que é? O pecado hoje, ele já não é tão prazeroso, porque a gente continua pecando, só que o Espírito Santo, ele nos constrange, irmão, tem que constranger, nós temos que pedir perdão, isso é a maior bênção do Senhor para nós, é o Espírito Santo nos constranger dos erros que nós cometemos, porque quando Ele faz isso, Ele nos dá a oportunidade de se dobrar e pedir perdão ao Senhor. Mas e se eu voltar e errar de novo? Irmão, faz de novo, entende? Mas a certeza da salvação, quem nos deu foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Certeza. Nós só temos que nos render a Ele e fazer as coisas da forma como Ele nos ensinou a fazer. Sejam envergonhados e confundidos, expressa o desejo de Davi ver os seus perseguidores confusos e derrotados.
As variações nas traduções para voltem para trás e sejam confundidos mostram como Deus pode frustrar aqueles que tentam desviar os justos do seu caminho. Ao tentarem prejudicar outros, acabam sendo levados ao fracasso, num claro exemplo de justiça divina. Quem vai exercer justiça sobre os nossos inimigos não somos nós, não é o nosso plano perfeito. A gente até planeja, mas não somos nós quem vamos fazer isso. É a vontade do Senhor. O Senhor é quem é o nosso justo juiz. Ele é quem vai agir ao nosso favor e fazer justiça contra aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, né? Que agem com injúria contra nós, não é isso? Então é o Senhor quem vai fazer isso. Eu não preciso dizer para ninguém que ele vai para o inferno, porque o próprio Senhor vai dizer isso no dia, porque os mortos acordarão, irmão, e eles vão ser julgados por o que fizeram. Verso 3 diz assim: virem as costas como recompensa de sua vergonha os que dizem a. E aqui é como se fosse um deboche, e na minha tradução, na minha versão não tem, mas na ARA tem, na ARC também tem. Ele é como assim, ele pede para aqueles que têm debochado, para que eles sejam ali confundidos e envergonhados. Porque a recompensa deles virá, e a recompensa não está nas nossas mãos, está nas mãos do Senhor, é Ele quem vai fazer essa justiça. O salmista usa aqui uma expressão mais suave, como comparação ao Salmo 70, onde ele clama para que os seus inimigos sejam desolados. A mudança na linguagem reflete um amadurecimento e um espírito mais suave. A gente fica mais tranquilo porque sabe que o Senhor vai agir ao nosso favor. E quando a gente toma decisões mais tranquilas, de cabeça tranquila, a tendência é de que essas decisões sejam mais assertivas. Porque quando nós estamos ali, mediante a pressão, seja ela qual for, a gente, se tomarmos alguma decisão de forma precipitada, possivelmente essas decisões elas podem nos prejudicar. E é por isso que o salmista coloca ele coloca ali as suas esperanças no Senhor. A ideia do salmo é que ele está imprensado, irmão, ele está encurralado. E ele poderia sair como um kamikaze, assim como alguém que não tem apreço pela vida, e tentar se livrar, sair daquela situação a qualquer preço. Mas o que ele faz é pedir o socorro do Senhor. Entende? Que quando nós estamos em algumas situações onde nós parece que estamos num beco sem saída, e agora o que eu vou fazer? Aí é que nós temos que nos debruçar diante do Senhor e pedir o seu socorro, até de forma imediata. Amém? O versículo 3 aqui, ele menciona uma recompensa, né? Ele fala assim: sua vergonha que diz, debochando então ali do servo do Senhor, né? Os inimigos haviam planejado envergonhar os justos, mas na verdade é a vergonha deles que será eterna. Embora algumas pessoas se deleitem em provações, mesmo que sejam apenas ou deboches, né, desdenhosos ali, semelhantes a gritos, deboches, palavras que tentam menosprezar o servo do Senhor, né? O essencial é que essas expressões abram espaço para o desprezo e atinjam ali as suas vítimas. Essas palavras, elas vêm para nos enfraquecer, irmão. Quando alguém usa de deboche ou menospreza a nossa fé, quando alguém usa isso para nos envergonhar, né, ele tem como objetivo nos enfraquecer, mas nós temos que ter sempre em mente que é o Senhor que é o nosso auxílio. Contra o Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor, Ele é o nosso Salvador, o nosso Libertador. Ele é o Deus que nos protegerá e nos levará para morar com Ele no céu. Amém?
Então o salmista ele assegura isso, ele tem certeza de que Deus vai agir, de que a vitória é certa, tá? E ele assegura também que os inimigos de Cristo e o seu povo receberão o devido retorno pelas suas chacotas ali, né? Por usar essas palavras que muitas vezes tendem a nos humilhar. E eles serão pagos, eles serão recompensados por isso. Pois eles se deleitam na zombaria e receberão exatamente isso em abundância. No final, esses inimigos se tornarão um exemplo e um ditado para sempre, como advertência e reflexão para todos. O verso 4 diz assim: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Agora já mudou. Agora ele já não está pedindo mais, aqui o verso 1 ele pede o Senhor para se apressar, o verso 2 e 3 ele pede que o Senhor vá contra os seus inimigos e os envergonhe, assim como eles têm tentado nos envergonhar, até com zombaria e com chacota. E no verso 4 ele muda, o verso 4 ele já fala assim: descansa e alegre-se todos os que te buscam. O texto diz assim: folguem e alegrem-se todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. Irmãos, a salvação para nós ela é certa, nós não podemos duvidar de que Deus nos salvará. Até os nossos últimos dias aqui na terra, nós vamos errar, cometer erros, mas nós não podemos perder a direção de que o Senhor é suficiente, porque se eu coloco a suficiência de ir para o céu na minha condição terrena, eu sou falho, então eu não vou de jeito nenhum, é impossível de eu alcançar o céu, porque as pessoas muitas vezes falam assim: mas é porque eu peco muito. E vai continuar mesmo, isso não será um impedimento, entenda o que eu estou falando, não será um impedimento, desde que você tenha o foco em Cristo, naquilo que Cristo fez. E claro, né, irmão, não estou dando aqui a liberdade para sair pecando, né? O Espírito Santo ele tem que constranger e a gente vai se corrigir no decorrer da nossa vida, amém? Não é isso, né? Claro que não é. Mas isso não isenta a gente de pecar, de errar, né? Vocês já ouviram alguém falar assim: não, quando eu vou ficar só mais um pouquinho aqui no mundo, mas daqui a pouco eu vou, porque eu ainda estou fazendo muita coisa errada aqui. Eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda saio à noite, né? Eu traio a minha esposa, não sei o que é que impede as pessoas de virem. Eles já têm a consciência, mas eles não alcançaram ainda a bênção de estar com Cristo, porque eles acham que ou que isso é impedimento, o pecado que eles cometem é impedimento para eles alcançar a salvação, e a grande realidade é que não é. A gente é transformado no decorrer da nossa carreira, a gente deve reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas, ter a certeza de que Ele é suficiente para a nossa salvação, e entendermos que a nossa jornada aqui é de parecer com Cristo cada vez mais. E aqui dentro da casa do Senhor, eu tenho certeza que hoje eu peco muito menos, assim, né, do que quando eu iniciei a minha jornada cristã. Assim, eu consigo ver erros que eu cometia logo quando me converti, que hoje eu acho assim, meu Deus, como é que pode? Era tão simples, né? Então, assim, também vem outros erros, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais, mas nunca perdendo o foco de que o Senhor é suficiente, irmão, porque Ele é quem nos dá a salvação. Verso 4 diz: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação. Passa lá para o 3, irmão, ou para o 4, desculpa. Digam continuamente: engrandecido seja Deus. A preservação de um único cidadão de Sião é mais valiosa do que a destruição de 1000 inimigos. O verso 4 do Salmo 70 nos convida a que todos aqueles que buscam a Deus se alegrem e se regozijem nele, mesmo que a busca por Deus comece nas trevas. Ela sempre trará luz e esperança. Os verdadeiros adoradores que buscam a Deus com sinceridade encontrarão motivos de alegria. Aquele que experimenta a graça divina
e se unirão a ela, não apenas sentirão uma profunda alegria, mas também compartilharão essa alegria com perseverança, incentivando outros a glorificar a Deus. A expressão que o nome do Senhor seja magnificado é infinitamente mais significativa e elevada do que uma simples expressão de triunfo. E o verso 5, para a gente finalizar: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas. Então, Davi fala que ele é pobre, mas a gente já sabe que ele não está falando de nada financeiro, que ele é necessitado. Qual necessidade será que Davi estava padecendo, sendo rei? Né? Acredito que nenhuma. Mas a necessidade de Davi aqui, ela se coloca no lugar do perigo iminente que ele vem sofrendo ali naquele momento. Essa expressão, pobre e necessitado, é mais um sentimento que ele demonstra sobre a pessoa e o caráter de Davi. Né? Já vimos várias pregações sobre Davi, e como Davi sabia para onde recorrer quando estreitava para ele. Davi foi um homem muito difícil, irmão. Davi, Davi é um exemplo, é um homem de Deus, mas Davi cometeu vários erros, muitos erros mesmo. E o que traz Davi até a palavra de Deus? É a sinceridade, do constrangimento do Espírito Santo, que faz com que Davi se volte à face do Senhor e peça perdão. Por isso eu sempre digo que a maior bênção, irmãos, é o constrangimento do Espírito Santo, porque ela nos dá. Se a gente não é constrangido pelo Espírito Santo, a gente não sabe nem que errou. Mas se o Espírito Santo nos acusa, irmão, de um troco errado que a gente recebeu, de um sinal vermelho talvez que furou, de uma discussão no trânsito, ou qualquer coisa mais simples ou banal do dia a dia, se o Espírito Santo nos constrange, irmão, isso traz a você e a mim o fato de que o Senhor está cada vez mais próximo de nós. Quando tratamos uma caixa de supermercado de uma maneira mais grosseira, enfim, essas coisas que acontecem com a gente no dia a dia, cotidianamente aí, né? Tá bom? Então, quando chega em casa, muitas vezes a gente sente vontade de voltar lá, a gente não volta muitas vezes por vergonha. Uns voltam quando o Senhor constrange muito, mas muitas vezes aquele sentimento, irmão, já é suficiente para a gente ajoelhar e pedir perdão ao Senhor. Então é isso que o rei Davi tinha. Ele tinha esse sentimento de pedir perdão verdadeiro. Ele era verdadeiro. O Senhor conhece o nosso coração. Verso 5: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Pedido de socorro, apressa-te. Utiliza ali, o Elohim que eu falei, tá bom? Eu não vou falar isso aqui não, porque a irmã Salma passou legal nesses nomes aqui. No final do Salmo encontramos a frase: tu és o meu auxílio e meu libertador. Esta conclusão é similar ao final do Salmo 40, mas com uma diferença importante. Aqui ele usa o Yahvé, em vez do Elohim. Apesar dessas diferenças, não há evidência suficiente para sugerir que foram erros de transcrição. Isso aqui eu falei lá no comecinho, né? Só vou concluir aqui, irmão, que o Salmo 70 é um modelo poderoso de oração para nós, no momento da nossa angústia, no momento onde estamos passando por perseguições, algo que seja profundo, que nos incomode de fato, não é nada corriqueiro. Ele nos ensina a clamar com urgência e confiar na justiça de Deus, a pensar na comunidade de fé, porque nos versos 3 e 4 a gente viu que ele ora por aqueles, né, que clamam ao Senhor e não somente para si. Ele nos ensina a clamar com urgência e confiar na justiça e pensar na comunidade de fé, acima de tudo, e a fundamentar o nosso pedido no caráter imutável do nosso Deus, que é o nosso auxílio e libertador. Amém?
Então o Salmo 70, ele tem essa aparência com o Salmo 40, parece muito que ele recita o Salmo 40, ou pelo menos parte do Salmo 40, a partir do verso 13, para que seja livre de algum perigo eminente. Davi está ali em algum momento onde ele está profundamente angustiado, mas ele tem a certeza, irmão, profunda. E aí, duas coisas que eu quero falar. Uma coisa, se você puder voltar, pode voltar. Passa o próximo slide, só para me ver. Já acabou a aula, tá, irmão? Já vou passar para as perguntas. Pode passar aí. Se tiver encerrado aí, pode voltar lá para o tema. E aí eu queria ler aqui João 21, 6, que fala sobre a pesca maravilhosa. Eu não vou ler o texto não, porque o tempo já encerrou, vou passar para a pergunta. Mas muitas vezes, irmão, nós temos jogado a rede, porque temos o conhecimento para jogar na rede. Na passagem da pesca maravilhosa, Jesus volta já depois de ressuscitado, né? E eles estão ali jogando a rede para um lado, joga a rede, passa a noite, não pega nada. Jesus nunca foi pescador. Jesus não sabia nada de pesca. Jesus sabia de marcenaria, de carpintaria. Pedro e os que estavam no barco eram os profissionais. E eu fiquei pensando muito nessa palavra ontem. Já tinha encerrado, já estava com a aula pronta, estava tudo certo. Mas muitas vezes, irmão, a gente sofre por bater cabeça, porque a gente sabe que o caminho é aquele. Mas eu quero dizer, irmão, que o caminho é aquele que o Senhor ditar para nós. Então Jesus aparece ali na pesca maravilhosa e fala assim: joga para o outro lado. Será se eles passaram a noite inteira jogando essa rede para um lado só? Eu fiquei só pensando assim, meditando nisso o tempo inteiro. Falei, meu Deus, está vendo que o treino não está dando certo? É porque se sou eu e eu não sei nada de pesca, eu tinha jogado para frente, tinha jogado para trás, tinha jogado para um lado, tinha jogado para o outro, tinha ido com o barco mais para frente, porque a passagem vai dizer que eles estavam próximos ali à margem, né? E aí, irmãos, eu só consegui pensar numa coisa ontem, o Senhor falando muito, muito, muito forte no meu coração: é para onde eu mandar. É para onde eu mandar. O Senhor sabe de todas as coisas. Davi estava esperando o Senhor mandar, no Salmo 70. Ele pede: Senhor, vem em meu favor. O que Davi está querendo não é que o Senhor desce do céu com os anjos e guerreie por ele, não. Ele falou assim: para onde eu vou? Por onde eu vou? Por onde eu começo? É isso. Muitas vezes, irmão, nós estamos esperando o Senhor agir, e Ele vai dar a direção para onde nós temos que ir. Amém? E a colheita será grande, assim como na pesca maravilhosa. Eu tenho certeza que ela é maior do que aquilo que a gente pode carregar, entende? Porque eu entendo que o Senhor está falando de almas aqui. Então, uma alma, ela tem um valor inestimável para o Senhor. Amém? Deus abençoe, eu agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus.